Olá, turma! Tudo bem? Vocês sabiam que o filme O Exorcista foi considerado um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos? Ele foi aclamado pelo público e pela crítica, ganhando o status de clássico e de cult, e claro, aterrorizante. O filme retrata a vida da jovem Regan, que foi possuída por um demônio chamado Pazuzu. E muitos acreditam que o filme é baseado em fatos reais. Só que não. Na verdade, o filme teve várias inspirações. Inclusive, o caso Enfield serviu de inspiração para o filme do Exorcista. Mas, felizmente ou infelizmente, o demônio Pazuzu, na verdade, é real. Pelo menos existe uma cultura e uma mitologia atrás dessa criatura, deste demônio ou entidade mística ou mitológica. E hoje eu vou contar a assustadora história do demônio Pazuzu para vocês. Então se acomodem e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje: Pazuzu, a história e origem do demônio de O Exorcista. Turma, Pazuzu ficou conhecido no ocidente moderno graças ao escritor William Peter Blatty, com seu renomado romance intitulado O Exorcista e ganhando projeção mundial através do filme de 1973 com o mesmo título. Nem preciso dizer que foi um grande sucesso. Na obra de Blatty, a menina Regan é possuída por um espírito demoníaco que tenta a todo custo enlouquecer e atormentar a família. E o espírito atormentador é nada mais nada menos do que o próprio Pazuzu. Logo no início da obra é descrita uma escavação arqueológica no Iraque, onde o padre e exorcista e arqueólogo Merrin encontra antigos amuletos de proteção com a figura sinistra do demônio Pazuzu. Até mesmo uma enorme estátua é encontrada nas escavações da antiga cidade, imortalizando a cena em que o padre exorcista encara a estátua demoníaca em pleno deserto como uma das fotografias mais legais daquele filme, assim como uma das cenas mais tensas e legais da história do cinema. Mas para vocês conhecerem a história do Pazuzu, eu gostaria que antes vocês tivessem um resumo completo da obra, tanto do livro quanto do filme. E para contar essa história para vocês, eu convidei minha amiga Samara, do excelente canal Hoje é Dia. Ela faz vídeos sobre livros, séries e filmes, entre outras coisas. Eu me divirto e aprendo muito com os vídeos dela, turma. E eu convido a todos vocês para se inscreverem no canal dela. Vamos dar uma força e ajudar ela a chegar a 10 mil inscritos. Falta pouco, turma. Eu conto com vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Oi, eu sou Samara Pimenta do canal Hoje é Dia e eu queria agradecer o Johnny pelos elogios e pela oportunidade de estar gravando um vídeo aqui com ele. E eu fiquei muito feliz com esse convite e sem mais delongas voltemos ao tema. O livro Exorcista foi escrito pelo William Peter Blatty e aqui no Brasil ele foi publicado pela editora HarperCollins. A minha edição, ela é essa edição aqui que eu acho super maneira porque tem o olho aqui da Regan, que é a garota possuída, mas a HarperCollins também lançou esse livro com a capa do filme. A história
começa quando a Chris, que é uma atriz de cinema, vai para uma cidadezinha gravar um filme, e aí ela aluga uma casa, e aí nessa casa ela vai morar com a filha dela, a Regan. Só que a Regan vai ficar pouco tempo com a mãe, ela vai ficar mais com os criados e assistentes da Chris. O problema começa quando a sua filha começa a apresentar alguns comportamentos um pouco estranhos. A Chris descobre que a sua filha está passando muito tempo no porão, brincando, fazendo seus desenhos, só que lá ela pega e acha um tabuleiro Ouija. Para quem não sabe, o tabuleiro Ouija é esse daqui, aqui tem uma réplica nesse livro, e ele é para você conversar com os mortos. Aí você usa essa peçazinha que tá imitando a peça, aí você vai conversando, ó, yes, no, aí você vai conversando com o espírito. Ela descobre que a filha dela tá até conversando com um cara já no tabuleiro, só que o cara não se manifesta quando a Chris tá lá. A Regan fica até, ele tá sem graça e tal. Só que a Chris não vê nenhum problema disso, ela fala, até na minha adolescência eu também brincava disso, e aí deixa pra lá. Só que o problema é que as coisas começam a se agravar demais e o comportamento da Regan só vai piorando a cada dia. Só que além do comportamento da Regan mudar, aparece vários sons na casa, como se gente estivesse andando, barulho de ratos, de um monte de coisa. A cama da Regan fica tremendo o tempo inteiro, então a Regan sempre sai do quarto e vai pra cama da mãe dela. Ela começa a ficar com muito frio, porque o quarto da Regan sempre está muito gelado. Então vai aparecendo várias manifestações até a coisa ficar num auge extremo. A Chris fica preocupada com a filha dela, ela leva a filha dela em vários médicos, psiquiatra, vários médicos mesmo, para tentar descobrir o que a Regan tem. E eles fazem vários exames e não dá nada. A menina tá normal, tá bem, e ninguém sabe o que tá acontecendo com a menina. Só que por fim o médico resolve falar para ela procurar um padre, porque talvez a filha dela esteja precisando da ajuda da igreja. E aí a Chris vai conhecer o padre Carras, que vai ajudar ela a de alguma forma tirar o que tá atormentando a Regan da vida delas. E o interessante é que o padre Carras, ele vai tentar livrar a alma da Regan do Pazuzu, só que ele tá com uma luta interna dele, se ele acredita ou não que a menina tá possuída ou se ela tá doente. Ele fica com esse impasse, mas ele tenta a todo custo trazer a Regan de volta. A garota só vai piorando até ela ter mesmo o demônio dentro do corpo dela, ter o padre fazendo o exorcismo nela para tentar tirar o demônio do corpo dela. E agora eu vou falar um pouquinho brevemente para vocês sobre o filme. O filme é esse daqui, ele saiu logo depois do livro, acho que uns 3 anos depois, e o filme é basicamente a história do livro, gente. Eu acho que é uma das adaptações cinematográficas mais fiéis ao livro. A única cena assim que tem no filme que não tem no livro é quando a Regan desce de cabeça para baixo a escada. Essa cena clássica que tem aqui no filme, que todo mundo conhece, ela não existe no livro. Tanto é que na época que eu li o livro, eu fiquei com muita expectativa de ler essa cena, só que ela realmente não existe no livro. Além do filme ser bem fiel ao livro, eu super recomendo pela atuação dos personagens. Mesmo ele sendo um filme muito antigo, gente, a atuação é perfeita. A gente vê o sofrimento, a garota possuída, o padre naquele impasse. Realmente eu super indico esse filme porque pra mim é um dos melhores filmes de terror. Agora, outro fato interessante sobre essa história, não sei se todo mundo sabe, é que uma das maiores inspirações do William Peter Blatty para escrever o livro O Exorcista vem de um caso que tem o relato escrito nesse livro aqui, Exorcismo, que é do autor Thomas Bialy, e essa edição aqui é da editora Dark Side Books. Esse livro aqui vai contar o relato de um exorcismo que aconteceu com um garoto de 14 anos no ano de 1949. E o William Peter Blatty fala que ele tirou inspiração para escrever o seu livro desse caso aqui. A única coisa que ele fez foi mudar a identidade do personagem. Tanto é que no livro dele nós temos a Regan, uma personagem feminina, e a história real aconteceu com um garoto. Isso foi para preservar a identidade dele, e aqui no livro até fala um pouco sobre isso. E aqui vai contar todo o caso, desde quando começou, todas as manifestações, até mesmo o exorcismo do menino, que é uma parte bem bizarra. E lembrando a vocês que esse livro aqui, ele é de não ficção, ele é baseado mais em diários de um padre, então pode ser até cansativa a leitura, mas se você tem o interesse em saber um pouco mais sobre essa história, eu recomendo a leitura. E para quem é fã de terror, então eu super indico a leitura desses 2 livros. Recomendo a leitura desse primeiro, depois vocês pegam esse para ler, e claro, recomendo que vocês assistam ao filme também. E se vocês quiserem ver mais vídeos sobre livros, filmes e séries, não
não deixem de acessar o meu canal. E agradeço novamente ao Johnny pela oportunidade, e agora é com você, Johnny. Turma, eu quero aproveitar que estamos falando sobre o demônio Pazuzu e o Exorcista para mostrar mais um presente da Darkseid, que é o livro Legião. Esse livro é a continuação de O Exorcista, mas esse não é um livro qualquer, esse é um livro com a qualidade Darkseid. Dá só uma olhada, olha isso, olha esses detalhes, tudo isso daqui, turma, ó, em alto relevo. E olha isso, eu tenho que mostrar para vocês. Olha a arte desse livro. Ele vai contar a história, né, que vem logo após o Exorcista. E o livro, ele é inteiro recheado com essas ilustrações maravilhosas de altíssima qualidade. O detetive William F. Kinderman está de volta, investigando uma série de assassinatos brutais, entre eles a abominável crucificação de um garoto de apenas 12 anos de idade. O modus operandi dos crimes parece indicar a assinatura de um serial killer, mas como solucionar um caso em que o principal suspeito está morto há mais de uma década? Turma, eu realmente indico esse livro para vocês. Quem quiser comprar, eu vou deixar o link da Darkseid e de alguma loja, provavelmente a Saraiva, lá na descrição do vídeo. Para quem não sabe, Pazuzu é o nome do demônio do vento sudoeste nas antigas mitologias assírias e babilônicas. Sim, o Pazuzu é uma criatura da mitologia babilônica, e em seus ventos esse terrível demônio trazia tempestades terríveis, assim como assolava regiões inteiras com estiagens e pragas. Ele é praticamente um mal encarnado. Ele é filho do deus ou demônio Rambi, um ser especificamente cruel e maldoso, senhor de todos os espíritos malignos que povoam a terra ou o inferno. E Pazuzu não poderia ter saído muito diferente do seu pai. E Pazuzu é representado sempre com uma aparência assustadora e terrível. Ele possui a cabeça de leão, um corpo humano, 4 enormes asas, garras afiadas como de um felino, cauda de escorpião, e geralmente ele é descrito com um enorme pênis ereto. Esse demônio era muito temido e reverenciado, pois com seu poder ele destruía aldeias inteiras em questão de horas, fosse através dos ventos e das tempestades, como através de doenças e pragas terríveis carregadas com seus ventos. Geralmente ele é representado com a mão direita para cima e a esquerda para baixo, semelhante a Baphomet e outros demônios por aí, sendo a mão para cima indicando a vida e para baixo, obviamente, indicando a morte. O povo babilônico e assírio também o cultuavam para proteção. Prova disso são os diversos amuletos e pingentes com a sua imagem encontrados em escavações arqueológicas. E segundo historiadores, Pazuzu era invocado para a proteção do lar. Os assírios e babilônicos costumavam pedir sua proteção contra uma outra deusa igualmente cruel, conhecida como Lamasto, que era um demônio feminino que ameaçava as mulheres quando estavam dando à luz. Diziam também que esse demônio feminino matava os bebês recém-nascidos para lhe beber o sangue e comer a sua carne. Que coisa assustadora! E como forma de proteção, os povos pediam a ajuda de Pazuzu, já que ambos se odiavam e eram inimigos mortais. E desta forma, o povo costumava colocar amuletos com a forma de Pazuzu nos quartos das crianças e no pescoço das mulheres grávidas, usando assim o mal contra o mal. E também costumavam fazer oferendas para serem poupados de seus ventos pestilentos e da sua fúria. Pazuzu foi uma figura temida e reverenciada na antiguidade, turma. Mas ainda hoje, nos dias atuais, o demônio antigo continua a apavorar os humanos através de obras literárias e cinematográficas. O demônio ainda vive. Me digam uma coisa, turma.
vocês acreditam que demônios existem? Vocês acham que eles são demônios ou outras criaturas que não compreendemos? Postem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Turma, eu fiz um vídeo muito legal sobre filmes inspirados ou baseados em fatos reais. E eu falei nesse vídeo sobre o psicopata Ed Gein e os filmes que ele inspirou. E esse vídeo acabou de ser postado lá no canal da Samara, o canal Hoje é Dia. E o vídeo ficou muito legal. E se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima ou acessar o link aqui na descrição. Vai lá conferir e também não se esqueçam de se inscrever no canal da Samara. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. O link está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e tudo de bom para todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo, que será sobre o King Kong e os mistérios da Ilha da Caveira. Então eu te encontro lá. Tchau!